São Paulo, 6 de agosto de 2020. Boa noite. Eu sou Miguel Nicoleles e este é mais um episódio do Nicoleles Night News. Solta a vinheta, tio Dema. Atenção, homenzinhos verdes. Palestra 72 pronto para decolar. 3, 2, 1, 0. Como prometido, aqui estou eu de novo para mais um Nicoleles Night News. E antes de começar o tópico de hoje, eu queria anunciar aqui para vocês que na próxima segunda-feira, aqui mesmo, nos estúdios da TV Rádio Big Bang, às 21 horas, no dia 10 de agosto, segunda-feira da semana que vem, eu estarei fazendo o lançamento nacional do meu novo livro, O Verdadeiro Criador de Tudo. Um lançamento aqui pelo YouTube, virtual, mas que vai ter muitas surpresas, inclusive a possibilidade de vocês receberem os autógrafos no livro em tempo real. À medida que vocês puderem comprar o livro eletronicamente, vocês vão já receber um autógrafo e eu vou poder falar com vocês através de uma live mesmo. Eu vou, em vez de registrar ou recordar aqui, como eu faço sempre aqui no Nicoleles Night News, gravar antes o Nicoleles Night News, eu vou fazer uma live, se toda a internet colaborar, e aí eu poderei interagir com vocês durante essa hora e meia do lançamento nacional do meu novo livro. Mas hoje eu queria continuar falando com vocês sobre os meus queridos gregos, como eu, na volta do Nicoleles Night News, na segunda-feira passada, eu comecei a falar dessa grande aventura que foi a construção da astronomia e dos tatuadores do cosmos, os astrônomos da antiguidade, começando com os babilônios e passando pela Grécia. Mas hoje eu queria tocar num outro aspecto dos meus queridos gregos, que, como Bertrand Russell disse, foram gigantescos enquanto eles duraram, e infelizmente eles não duraram muito. Eu queria hoje falar com vocês de uma coisa muito fundamental e uma coisa que está acontecendo nesse exato instante no Brasil, quando nós estamos praticamente a 24 horas do anúncio oficial da chegada a 100 mil mortos no Brasil, vítimas da pandemia do Covid-19 no nosso país. Evidentemente, nós sabemos que esse é um anúncio formal, porque as vítimas dessa epidemia já cruzaram, o número de vítimas já cruzou 100 mil mortos, nós já sabemos disso, mas eles ainda, infelizmente, não foram oficialmente registrados nas estatísticas do país. Mas eu gostaria de, na véspera desse anúncio trágico, soturno, épico, que vai entrar para a história do Brasil como a maior perda de vidas de brasileiros e brasileiras da história, desde a chegada dos colonizadores europeus no Brasil, que promoveram o primeiro grande genocídio brasileiro no século XVI e XVII, com a perda de, ninguém sabe ao certo, mas certamente centenas de milhares de vidas, na América inteira espanhola, quase 20 milhões de vidas, ao longo de 2, 3 séculos, e depois da escravidão, onde também ao longo de alguns séculos centenas de milhares, se não mais de 1 milhão de vidas foram perdidas. Deixando para trás a Guerra do Paraguai, nós vamos atingir o maior marco de perda de vidas da história do Brasil. E o que eu queria ressaltar hoje é como nós estamos lidando, enquanto sociedade, enquanto país, com essa perda descomunal, com essa tragédia que deveria nos levar todos a uma reflexão profunda, não só do significado da vida, mas daquilo que o Brasil se tornou nesses últimos anos em termos de perda da empatia humana, da solidariedade para com o próximo e para com os nossos irmãos e irmãs brasileiros e brasileiras, e em termos de um senso global de humanidade. Eu digo isso porque, voltando aos queridos gregos, eu trouxe aqui para vocês do meu livro um trecho
que eu gosto de sempre repassar, e eu conto aqui no livro que ao longo de 40 anos, dos últimos 40 anos, eu reli a cada 10 anos a Ilíada e a Odisseia como forma de exercitar a minha própria humanidade e lembrar com Homero e sentir em diferentes momentos da minha vida o que é ler Homero, os poemas épicos de Homero, e tentar entender o quanto a condição humana era importante para os gregos desde o século XI a.C., mas principalmente no século V a.C., quando as tragédias gregas começaram a ganhar as arenas de Atenas e das cidades gregas. E eu gostaria de ler para vocês 2 trechos da Ilíada e comparar a descrição de uma morte no meio de uma batalha, na Batalha de Troia, no meio do campo de batalha, nas praias de Troia, quando os gregos tentavam invadir a cidade de Troia e retomar Helena para o rei de Esparta. Como é que Homero descreve a morte de 2 indivíduos? Vejam bem. Imediatamente Ajax, filho de Telamon, matou o jovem Simonizeus, filho de Artemino, cuja mãe o levou dentro de si pelas margens do Simios, quando ele desceu o monte Ida, quando ela esteve com seus pais para ver os seus rebanhos. Portanto, ele foi chamado Simonizius, mas não viveu para retribuir aos seus pais pela sua criação, porque ele foi trucidado pela lança do poderoso Ajax. Esse é um soldado comum morrendo num campo de batalha, segundo a descrição de Homero. Num outro momento da Ilíada, numa outra batalha, uma outra morte ocorre, e Homero retrata essa morte da seguinte maneira. Meriones então matou Fereclus, o filho de Tecton, que era o filho de Hermon, homem cuja mãe era hábil em todas as formas de destreza ou artesanatos, pois Palas Minerva a amava profundamente. Fora ele que fizera os barcos de Alexandros, começo de toda a injúria, e trouxera o infortúnio tanto para os troianos como para estes alessandros. Novamente, a morte de um fazedor de barcos é retratada desta maneira solene, quase que épica. Comparem essas 2 descrições com a descrição de um canal de televisão americano numa noite de telecast normal como qualquer outra, descrevendo um dia de perdas humanas na guerra civil da Síria. O telecast vai assim. Na vizinha província de Idlib, mais 19 pessoas foram mortas em ataques aéreos nesse domingo. Vocês conseguem sentir o contraste? O que aconteceu do século V a.C. até antes do século XII a.C., quando provavelmente os poemas da Ilíada foram compostos e transmitidos por gerações e gerações até os nossos dias, mas o que aconteceu com a condição humana e a empatia humana desde então até esse relato televisivo de um canal de televisão americano, onde 19 mortes são relatadas como apenas isso, o número 19 e a palavra mortos. Pois bem, segundo Joseph Campbell, um dos maiores estudiosos da mitologia humana, os gregos trouxeram à baila, trouxeram à frente, depois de milênios da espécie humana se degladiar internamente com a questão pessoal do que é esta coisa que nós chamamos de condição humana, foram os gregos responsáveis por expô-la ao criar as suas grandes tragédias, as tragédias de Ésquilo, Sófocles e Eurípides. E segundo Joseph Campbell, ele analisou a contribuição da civilização grega para essa extrusão da talvez mais generosa obra do cosmos para o ser humano, a dita condição humana. Segundo Campbell, a avaliação que ele faz desse ethos humanos como feita pelos gregos é a seguinte: é nas tragédias dos gregos que encontramos o primeiro reconhecimento e celebração desse novo
imediatamente humano centro de referência. Os rituais de todos os outros povos destes tempos, eram dirigidos para os animais, para as plantas e para as ordens cósmicas e supranaturais. Mas na Grécia, já no período de Homero, o mundo tinha se tornado o mundo dos homens. E nas tragédias dos grandes poetas do século V, Ésquilo, Sófocles e Eurípides, as implicações espirituais finais desse reajuste da preocupação humana foram para todo o tempo anunciados e revelados nas praças públicas, nas arenas de Atenas, nas arenas de todas as cidades e estados gregas na Ásia Menor, onde a condição humana passou a ser o centro do universo da civilização grega. E eu me pergunto a vocês nesse instante, que fazemos nós brasileiros para honrar 24 horas antes do anúncio oficial de uma morte já ocorrida, de um anúncio já passado, pois tragicamente, essas mortes já ocorreram. Mas que fazemos nós brasileiros 24 horas antes do anúncio oficial em todas as redes de televisão, jornais, rádios, internet, para celebrar a morte de 100 mil dos nossos compatriotas? Celebrar não a morte, celebrar a vida. Celebrar essas pessoas que deixaram seus entes queridos, seus familiares, seus filhos, suas mulheres, seus esposos, suas mães, seus pais, seus avós, seus netos, seus bisnetos. Que fazemos nós, brasileiros, para honrar a tradição dos gregos de milênios atrás? Honrar a tradição da primeira grande civilização que colocou o ser humano como centro do universo? Que fazemos nós, brasileiros, para lamentar a perda de tantos irmãos e irmãs e dar a justa homenagem, honrá-los e dignificá-los pelo sacrifício que estes irmãos e irmãs fizeram, sofrendo, morrendo por uma infecção viral construída sem que nada fosse verdadeiramente feito nesse país para impedir essa tragédia. Eu deixo vocês com essa pergunta. Como nós brasileiros, cada um de nós e todos nós, coletivamente, vamos, nas próximas 24 horas e nos dias que se seguirão, porque esse número só vai aumentar. Essa tragédia só vai aumentar. A possibilidade de chegarmos ao final do ano com 200 mil vítimas fatais é mais do que real nesse instante. Então, nesse momento, eu só posso deixar vocês com a seguinte pergunta: o que nós brasileiros, individual e coletivamente, faremos para honrar e homenagear os 100 mil mortos que serão anunciados amanhã? Boa noite e até um próximo episódio do Nicoleles Night News.